Como pôde uma simples fitinha salvar uma indústria inteira da extinção? Como pôde um jogo com minúsculos 40 KB ser tão completo e marcante? Como pôde esse encanador bigodudo se tornar uma referência quando se fala em videogame? Pois bem, essa é a história que eu quero contar hoje para vocês. Tudo começou com esse japonês aqui, Shigeru Miyamoto. Ele nasceu em 1952 em Sonobe, uma cidadezinha nos arredores de Kyoto. Como toda criança, gostava de desenhar, pintar e brincar, até porque na época ainda não tinha videogame. Entra para a faculdade, se forma em arquitetura e design industrial e em 77 vai parar na Nintendo. Na época, a empresa, que já era centenária, fazia baralhos de cartas e brinquedos, mas desde o começo dos anos 70 queria se aventurar nos videogames. Precisavam de algum talentoso para essa missão, e esse alguém era Miyamoto. Seu primeiro trabalho foi bem modesto, fazer as artes de um fliperama da empresa chamado Xerife. Nesse meio tempo aprendeu a programar e junto de alguns colegas criou o Radarscope, um jogo de nave semelhante a Space Invaders. Na verdade, o intuito era rivalizar e até superar o fenômeno papa-fichas da Taito. Scope tinha algo diferente que Invaders não tinha, ele era colorido e tinha uma projeção em perspectiva, dando a impressão de profundidade, como se as naves estivessem vindo de longe. Interessante, mas não o suficiente. Invaders dominava tudo e a Nintendo pagou caro por isso, com um prejuízo monumental na forma de máquinas e telas encalhadas em um depósito. Seria lixo na certa, mas aí entra a engenhosidade de Miyamoto. Ao invés de jogar tudo fora, ele reaproveita o material e a placa de Radarscope para programar um novo jogo. A ideia agora é um game de aventura com Popeye. Sim, aquele do desenho que você com certeza já assistiu. E o objetivo era o mais simples do mundo, salvar a Olivia Palito das garras do Brutus. Mais clichê do que isso, impossível. A Big N, porém, não consegue fechar os direitos para usar o personagem, então decidem recomeçar tudo, mantendo as mecânicas e a jogabilidade, apenas mudando os personagens. Brutus virou um gorila à la King Kong, Olivia deu lugar a uma moça chamada Pauline e o Popeye virou um encanador que no começo só chamava de Jumpman. E aí nascia Donkey Kong, que ao contrário de Radarscope foi um hit absoluto, ganhando 2 continuações e até mesmo um desenho na TV. O tal Jumpman virou Mario e em 83 ganhou um irmão, Luigi, e sua própria aventura, Mario Bros. Mas naquela mesma época, a indústria do videogame entrou em crise, o chamado Crash. O mercado estava inundado de jogos, muitos de péssima qualidade, muitas companhias, principalmente as pequenas, fecharam as portas e o principal bode expiatório disso tudo era a Atari, que depois de uma época de glória entrou numa espiral negativa, visando mais o dinheiro do que a diversão das pessoas. Bem parecido com o que temos nos dias de hoje, né? A indústria precisava de algo para se salvar, alguma coisa que mostrasse que videogame não era só uma modinha, um passatempo passageiro para o qual ninguém dava valor, uma brincadeira boba. E essa coisa era Super Mario Bros. 13 de setembro de 85. A Nintendo soltava o seu mais novo hit, impacto imediato, sucesso estrondoso, milhões de unidades vendidas. Um dos jogos de maior sucesso da história, jogabilidade intuitiva e simples, mas divertida e desafiadora. Música e sons que grudam na cabeça, algo que a indústria jamais viu até então. A história é daquele jeito, mais simples impossível. Rei Bowser, ou Koopa, com seu exército de Goombas e tartarugas, rapta a princesa e tranca no seu castelo. Mario e Luigi entram pelo cano, vão parar no reino dos cogumelos e partem para salvar o dia. E é isso, o clichê da donzela em apuros. Talvez um dos mais repetidos da história dos jogos. Por trás disso tudo, 256 kilobits, ou 40 kilobytes, 10 vezes mais capacidade do que uma fita de Atari, mas ainda assim um tamanho bem restritivo. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, só o roteiro desse vídeo aqui ocuparia 1/4 de toda a memória de chips do jogo. Sobrariam apenas 30 KB, sendo que ainda tem que encaixar gráfico, som, música, programação. Seria difícil botar tudo dentro desse espaço diminuto, mas eles conseguiram. Como? 3 respostas: criatividade, otimização e muita inteligência. Para começar, eles queriam que Mario e Luigi fossem fisicamente diferentes e que ainda tivessem cabelo, mas os 8 bits do NES ou Famicom, para nós aqui brasileiros, Phantom System ou High Top Game ou Dynavision, tornavam tudo muito difícil, sem contar a limitação de pixels e cores que o console era capaz de gerar. E qual a solução? Eles usaram o mesmo modelo de bonequinho, mas com cores diferentes.
Mario seria vermelho e o Luigi seria verde. Surgia aqui a técnica do palette swap, a troca de paleta, que muitos outros jogos, principalmente os de luta, usaram nos anos seguintes. Geralmente para representar o Player 2 ou até mesmo falar que é um personagem novo. Quem jogou Street Fighter ou Mortal Kombat nos tempos de fliperama sabe disso. O problema do cabelo eles resolveram com o chapéu e o nariz e bigode davam um toque final. Personagens facilmente reconhecíveis mesmo com poucos pixels. Para os inimigos, eles também pensaram em detalhes. Queriam que eles tivessem bastante movimento, detalhes e tal, mas novamente esbarraram na limitação do console. O processador do NES tinha uma memória de vídeo limitadíssima que permitia poucos ciclos de animação. Mario tinha mais de 10 inimigos diferentes e só eles consumiam grande parte da memória do aparelho. O que fazer? Novamente, aí que entra a otimização. Resolveram limitá-los a 2 ou 3 quadros, no máximo 4. Geralmente um parado e 2 andando ou fazendo alguma outra coisa. Por exemplo, os Goombas, um quadro com os 2 pés no chão, outro levantando o pé esquerdo, mais um levantando o pé direito e um quarto mostrando ele achatado quando a gente pula em cima dele. Para os cenários, a mesma coisa. Os bloquinhos e canos por onde a gente desce são os mesmos, só mudando de cor conforme a fase. Quem jogou Mario sabe que tem fase na água embaixo da terra. Então o que eles fizeram? Usaram o mesmo modelo da nuvem para fazer as plantas, só mudando a cor de branco para verde. Os tijolinhos são vermelhos nas fases normais, verde na fase da água e azuis no subsolo, sem contar o castelo, onde é tudo branco, meio acinzentado. E por falar em água, eles também usaram a mesma arte para representar a lava do castelo. Bastou só mudar a cor de azul para vermelho. Koji Kondo fez as músicas e os sons, alguns dos melhores e mais memoráveis já criados para um jogo. Aqui, aplicaram a mesma filosofia de otimização que eles usaram nos gráficos. Muitos deles são reaproveitados, como por exemplo, quando o Mario encosta no inimigo, o som dele diminuindo é o mesmo de quando a gente entra pelo cano. Ou quando você nada nas fases da água, é o mesmo som que toca quando a gente pula num Goomba ou qualquer outro inimigo. Quando terminaram tudo, ainda sobrou pouco mais de 2 KB. E o que Miyamoto-san fez? Usou para colocar uma pequena coroa, que serve como uma espécie de prêmio. Se você acumular mais de 10 vidas, ela aparecerá. E foi assim que 40 kilobytes mudaram o mundo dos videogames para sempre. Olha, gente, apesar de Sonic ter marcado a minha infância e parte da adolescência também, inclusive sendo o primeiro jogo que eu zerei na vida, Mario também fez parte da minha história com os videogames. Eu mesmo nem sabia dessa história até certo tempo atrás. E confesso que estou bem impressionado com tudo que Miyamoto e companhia conseguiram fazer com tão pouco, ainda mais se tratando dos anos 80, onde tudo era limitado e restrito. Eu posso não ser fã da Nintendo, mas ele merece e muito o meu respeito. Então, arigatou gozaimasu, Miyamoto-san. E você, que jogou Mario na sua infância, mas não sabia como ele foi feito, o que achou de todas essas curiosidades? Chega junto e interage aí comigo nos comentários. Não se esquece também de dar o like e compartilhar com seus amigos, assim você me dá mais força para o canal continuar em frente. É novo por aqui? Inscreva-se e ative o sininho para acompanhar os lançamentos. Ah, tô nas redes sociais também. Me siga no Face, no Insta e no Linklist. Aqui Brunão Game Tech deixando para você um fortíssimo abraço. Se cuide, fique bem, te espero na próxima. Até lá, fui. Muita paz.